Olá! Hoje nós vamos fazer um bolso canguru. Para isso, eu tenho a frente de uma blusa, aqui uma blusinha normal, infantil, e eu preciso determinar a altura que eu vou querer esse bolso. Como é uma blusa tamanho normal, chega um pouquinho para baixo da cintura, a barra, eu começo o bolso canguru depois da barra. Se fosse um blusão bem comprido, que ele atinja para baixo do quadril, inclusive, você não faz o bolso começando após a barra, você faz mais para a altura que ele pegue na cintura. Da cintura, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e começa o bolso a partir dali. Eu preciso ter a frente pronta. Também há a possibilidade de fazer o bolso antes e depois ir colocando na blusa, mas eu prefiro primeiro ter a frente, para daí delimitar quantia de pontos onde eu quero o início do bolso, na lateral, e onde eu quero para fazer a altura. Essa é uma blusinha infantil, então, acho a metade da blusa, marco, acho onde eu quero o início do bolso. Eu não posso começar o bolso na costura, bem na lateral, porque não tem como entrar. Marco aqui, conto exatamente a quantia de pontos a partir daqui até a metade, e daí a outra metade também. Ou, conto quantos pontos eu tenho até a lateral, pego na outra lateral a mesma quantia de pontos. Volto para a máquina essa carreira aqui. Essa, por um acaso, é listada. Então, fica fácil achar onde é o ponto para ser apanhado. Mas, em caso de ser de uma cor só, que a agulha apanhada, uma lateral à outra, seja na mesma carreira. Determino também a altura, até onde eu quero esse bolso. Porque um bolso canguru não precisa chegar necessariamente até a cava. Eu tenho que ter uma possibilidade de pôr a mão, ou a pessoa, né, a cliente vai ter a possibilidade de colocar a mão. Ele não tem uma cava até início, ele tem uma parte reta e depois uma cava. Também não chega em uma única agulha. Ele vai fazendo a continuação e em cima ainda sobram alguns pontos, que depois são costurados na malha. Então, eu determino até onde eu quero esse bolso. Por acaso, esse é o tamanho que eu tenho, chegando próximo à altura da cava. Determino também onde eu tenho a parte reta, até onde eu vou com a parte reta, para depois fazer a cava. A cava é onde entra a mão, que a criança consiga, ou que a pessoa consiga colocar a mão perfeitamente. Então, não pode ser uma cava muito pequenininha, porque senão a romba não consegue entrar. Também não pode ser gigante demais, que caia qualquer coisa que se ponha dentro desse bolso, caia para fora. Então, uma base, a cava, e também onde eu quero que ela termine essa cava, para ter a quantia de pontos aqui em cima, para terminar o bolso. Então, esse processo todo eu prefiro fazer depois que foi feita a frente. Tendo a frente prontas, marco e vou para a máquina. Esse vai ser feito o bolso na cor marrom. A parte de acabamentos é toda em marrom e o bolso aqui marrom também vai combinar, vai dar um charme bem grande nessa blusinha toda listada. É uma blusinha de reaproveitamento de lã. Então, ela fica mesmo com nós, porque eu deixei daí os nós para dentro, para conseguir ter mais lã, porque essa é um reaproveitamento, então são poucas quantias de cores de lã. Mesmo com nó, ela vai ficar uma blusa muito bonita, ok? Vamos para a máquina. Coloquei os pontos da blusa para a máquina, estando a blusa, o direito dela virado para mim, a barrinha está aqui dentro. Está aqui embaixo, dobradinha,
para que eu consiga pegar a carreira perfeita. Não é uma carreira para cima, uma carreira para baixo. É na mesma carreira. Dei a distância na lateral de um lado e do outro igual e não inventei pontos. Cada ponto da blusa tem um ponto correspondente lá no bolso. A regulagem vai ser a mesma que foi feito na malha. Aqui existe a possibilidade de ir fazendo o bolso e ir apanhando a laçada e já colocando para fechar o bolso, ou fazê-lo na mesma quantia de carreiras que eu determinei aqui a altura e depois costurar. Eu vou tentar mostrar como fica mais fácil costurando. Então, fiz 2 carreiras, aqui eu tenho já 2 carreiras, apanho a laçada e coloco para a máquina. Na mesa eu fiz marcações com um alfinete, mas depois eu passei para um fiapo, porque fica mais fácil de trabalhar com fiapinho. Esses acabamentos aqui, esses fios que sobram, vão ser costurados depois. 2 carreiras. E vou apanhando a laçada e pondo para a máquina. Assim já sai costurado na lateral também. Quando é listado, facilita o trabalho. Mas não quer dizer que quando você faz uma cor só, não possa fazer bolso canguru. Claro que pode. Inclusive, o bolso poderia sair colorido. Só que aqui eu tinha pouca lã dessas, a laranja e a amarela. Então, prefiro fazer o bolso de uma cor só. O ponto que vai sendo apanhado também é sempre o mesmo. Não é um ponto para cá, um ponto para lá. É sempre o mesmo pontinho. E segue na altura, no mesmo ponto sendo apanhado. Cheguei na marcação que tinha sido dada. Agora, eu tenho opções para acabamento. Aqui ele tem a profundidade suficiente para não perder nada na lateral. Já está costurado. Agora, eu vou começar a fazer a cava. Não apanho mais pontos, porque a cava vai ser feita até esse outro fiapinho aqui, deixando em cima 24 pontos. Então, para isso, eu vou precisar diminuir, ir diminuindo. Como eu fico com uma quantia de carreiras e quantia de pontos, eu tenho que fazer uma certa conta. Primeiro, contar quantas carreiras eu tenho até a marcação final, até onde eu quero que chegue o bolso. Então, vamos contar. Aqui facilita bastante o fato de estar colorido. Tenho 50 carreiras para fazer. Isso eu anoto num papel. (50 carreiras. Aqui em cima eu vou deixar 24 pontos. Então, conto quantos pontos eu tenho na máquina para esse bolso. Aqui, por acaso, eu tenho 64 pontos. Menos 24, sobram
40 pontos. Eu vou ter que diminuir um ponto de cada lado, então seria equivalente a 20 pontos que vão diminuir de um lado, 20 pontos que vão diminuir do outro. E esses 20 pontos serão diminuídos em 50 carreiras. Eu tenho que fazer uma conta em que, em 50 carreiras, eu acabe com 20 pontos de um lado e 20 pontos do outro, para que sobrem 24 em cima para terminar o bolso. Essa seria a minha conta. Como é que eu faço isso? 50 carreiras divididos por 20 pontos que eu vou diminuir de cada lado. Não dá uma conta exata. 5 divididos por 2 dá 2, sobra 1, baixa 0, dá 5. Dá 2 carreiras e meia. Não existe 2 carreiras e meia. Não tem como você fazer 2 carreiras e meia. Então, numa opção, eu tenho diminuir um ponto a cada 2 carreiras e um ponto a cada 3 carreiras. Aí eu consigo essa conta mais ou menos exata de 2 carreiras e meia. Uma vez eu diminuo a cada 2 carreiras. Faço 3 carreiras, diminuo mais um ponto. Assim eu vou chegar em cima com 24 pontos. Vamos na prática que fica melhor. Ah, e tem também um detalhe, o acabamento. Existem acabamentos que podem ser feitos junto com o bolso ou depois. Eu vou mostrar uma bem fácil que eu gosto demais, que já sai o acabamento pronto aqui, porque facilita, agiliza bastante quem faz tricô, ter todo o trabalho já saindo da máquina pronto. Como é que é esse acabamento? Coloco o carro no H. Elevo 3 agulhas ou 4 agulhas. Vamos tentar com 4 agulhas para ele ficar bem graúdo. Faço a diminuição primeiro, longe desses 4 pontos, que esses são para o acabamento. Então, a diminuição vai ser para dentro. Diminuo um ponto, zero marcador aqui para conseguir contar direitinho. E agora levo os 4 pontos para cá. Deixo eles erguidos. Conto 4 pontos aqui também na esquerda. Diminuo. 1. Levo esses pontos para acompanhar e deixar a agulha vaga no final. Venho para a esquerda, elevo 4 aqui e baixo 4 na direita. Vim para a direita, vamos fazer a diminuição na segunda carreira. Eles estavam erguidos. Baixo para que o carro consiga pegar. Faço a diminuição na direita. Levo os pontos. E caiu. E elevo. Quando eu elevo os pontos e está em suspenso, fica uma laçada por cima. Então, eu preciso cuidar que essa quinta agulha receba o ponto, receba o fio, faça o trabalho e não caia o ponto. Aqui passou mais um nó. Como eu disse, é uma lã de reaproveitamento. Estou na esquerda, baixo os pontos aqui e ergo os pontos na esquerda. Elevo na direita, baixo na esquerda. Hora de fazer a diminuição.
Uma vez eu faço a cada 2, depois eu faço a cada 3 carreiras, para coincidir com o tamanho e com a conta que foi feita. Baixo, elevo. Já fiz 2 carreiras, hora da diminuição. É muita coisa para a gente lembrar. Por isso que é bom fazer tricô quando se está começando, principalmente, a trabalhar com tricô à máquina, longe de distração. Não tem coisa pior do que você estar tentando fazer alguma coisa e alguém falando do teu lado, ou a televisão ligada, ou criança gritando, cachorro gritando também, né, Preta? Você precisa prestar atenção no trabalho, que daí ele se desenvolve sem problemas. Baixo. Faço a diminuição primeiro e depois transporto o acabamento. Para início, se não quer fazer o acabamento junto assim também, para não ter mais um motivo de complicação, faz ele reto, somente fazendo as diminuições, e depois faz o acabamento, ou em crochê, ou um acabamento fininho. Na playlist acabamento existem muitos acabamentos que são feitos depois, fininhos, e ficam muito bem para bolso também. Diminuição. Já elevo, faço diminuição. Transporto. E baixo. Elevo e baixo na direita. Elevo na direita, baixo na esquerda. Hora de fazer a diminuição. Cheguei em 50 carreiras, já tenho o acabamento da cava desse bolso prontinho. Cheguei com 24 pontos, agora tiro com linha de outra cor, deixando uma sobra de fio aqui para costura invisível. Há quem pense, nessa altura, de colocar os pontos aqui bem centralizados, achando onde são esses 24 pontos na blusa, colocar os pontos e remalhar. É um acabamento que eu não aconselho, porque ele não fica muito bom. Eu prefiro fazer em ponto invisível depois que sai da máquina. Mas, se quiser achar os pontos, como nós achamos aqui embaixo na base, nós achamos os pontos da blusa e colocamos para começar o bolso. Agora, se quiser colocar achando os pontos e remalhar, tudo bem, só que olha o acabamento que vai ficar. Deixo esticando com os alfinetes, somente eu vaporizo o acabamento em si. Eu não quero o bolso muito achatado, só o acabamento. Mas, de modo geral, se você quer toda a blusa também, antes de começar o bolso, já tinha vaporizado a blusa.
Deixo esfriar para depois costurar. Assim ele fica domado, ele não puxa tanto, mas ao mesmo tempo fica um acabamento perfeito. Aqui eu substituí o fio de linha de outra cor em cima por um fio interno dentro de cada ponto, porque eu tinha gravado, mas como o dia hoje está meio nublado, não dava para ver bem certo como é feita essa costura. Então, vamos fazer novamente. Acho a metade e acho os 24 pontos aqui. Fiz uma marcação, é desse ponto até o último 24 pontos aqui que nós vamos tecer. O trabalho é feito parecendo um bordado em malha. Então, eu vou achando pontos aqui no bolso e colocando ele da mesma forma que é feito um bordado, vou colocando ele para blusinha. Pego o ponto por baixo, esse que está com o fiozinho aqui. Dou uma laçada no ponto em cima, da mesma forma que costuma ser bordado. Vou tirando aqui para ficar mais fácil de visualizar. O ponto está aqui, de onde eu preciso voltar com um pezinho, porque o ponto invisível para esse bolso ser costurado é igual a um bordado, então eu preciso pegar 2 vezes no mesmo ponto. Pego ele por trás, perninha dele por trás, passo no ponto em cima, na carreira que eu escolhi, que deu as 50 carreiras a partir da barra. Vamos tirar. O ponto está aqui, pegou uma perninha. Agora eu volto no mesmo ponto, sozinho, e já pego o ponto seguinte. A tensão do fio deve ser normal. Vamos puxando devagar. Vou pro ponto em cima, passo por trás das 2 perninhas e volto nesse ponto. Pro próximo. Em cima. Da próxima vez eu escolho uma cor mais clara para enxergar melhor em qualquer tempo, seja ele nublado ou não. Mas como já estava sendo feito nessa cor, dessa forma de costura, ele fica invisível. O bolso do tipo canguru pode ser feito de outras formas também. Essa é só uma maneira de fazê-lo. Assim a costura fica parecendo uma malha, parecendo a costura em ponto malha. Se não gostar desse tipo de costura, também poderia ser remalhado aqui em cima, ao invés de tirar em linha de outra cor, poderia ser remalhado e depois costurar por dentro, virando por dentro do bolso, virando a costura assim e costurando por aqui. Isso vai do gosto e da paciência, porque para todo tipo de trabalho precisa-se de paciência. Se não tem muita paciência para esse tipo de costura, procura outra.
Assim, eu vou chegando até o final, até o último pontinho. E ele fica uma continuação. Esse, então, é o nosso bolso canguru. A abertura precisa caber pelo menos uma mão, de acordo com o tamanho da blusa. Essa é uma infantil, então, cabe aqui uma mão perfeitamente. Para a abertura deu 13 centímetros, o comprimento total do bolso canguru deu 17 centímetros, e a largura depende da largura da blusa. Esse é um tamanho infantil. O bolso canguru pode ser, inclusive, feito para adultos. Blusão de adulto, o de adolescente também fica muito bonito com um bolso canguru assim. Essa é uma maneira de fazer, existem outras também. E existe a possibilidade de fazer, inclusive, bolso, que daí não seria tão canguru assim, mas bolso desse mesmo formato em blusas abertas, ok? Bom trabalho!